Estou aqui. Esqueci de mudar o slide. Enfim, então vamos lá. Ai, meu Deus, é muita tecnologia, né? Você vai passando. Então, enfim. Bom, bienvenue, bienvenue, Mauro. Então, e aí a live de hoje falar um pouco sobre essa experiência, né, de pessoas que me procuram para falar, mas meus filhos estão criando uma família em outro país, eu preciso me comunicar, mas eu não falo nada, né, do francês. Gostaria de conhecer a cultura da família do meu esposo. Meus filhos estão fazendo intercâmbio lá na França, e agora, né? Eu não sei falar nada de francês, de como me comunicar. Então, claro que sente aquela frustração de estar travado, né? Não saber como se virar sozinho, ficar dependendo sempre de alguém. Então, o objetivo aqui é te mostrar como você pode, já nas primeiras semanas, já falar algumas frases, que também o importante é se comunicar, ser entendido, ou seja, ter um diálogo, não um monólogo. Né? Então, apresentar aqui, porque eu esqueci, eu botei o slide, quem está me acompanhando nas outras plataformas. Então, eu sou a professora Érica Santos, já leciono francês já há mais de 20 anos, né? Estou na história aí, para quem está chegando novo, eu tenho um histórico aí na minha vida profissional, trabalhei 4 anos na Gasterne, né, na parte do turismo, uma experiência encantadora, e 17 anos, né, lecionando na Escola Suíça Brasileira. Então, assim, há 4 anos que eu estou aqui no digital, ajudando vários brasileiros, principalmente pais, avós, que querem se comunicar com a família, que se mudaram por algum motivo, né? E justamente como aprender francês de uma certa idade, né? Porque a gente fala assim, as crianças aprendem mais rápido, é melhor, é um momento mais apropriado, mas isso não tem idade. Eu falo sempre a questão de ter propósito, né, o momento certo para aprender um idioma. Então, por qual motivo? Por exemplo, o Mauro aqui, que está no Instagram. Qual o motivo, né, que você tem para aprender o francês? Então, a gente tem que ter esse motivador para a gente ter o quê? A constância e alcançar a meta, não é, Patrícia? Então, e aí nisso eu sempre falo, mas hoje eu não tenho tempo. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Mas, enfim, sempre um a mais, um, uma barreira, né? Mas a partir do momento que a gente tem clareza nos nossos objetivos, o que a gente quer alcançar, a gente consegue, porque até mesmo o que eu proponho aqui é você ter uma constância de, no mínimo, ali 20 minutos por dia para você avançar na sua compreensão, na sua pronúncia na língua francesa, mesmo que esteja começando do zero, ok? Então, deixa eu botar aqui, ó, fazer a transição dos... foi, tem que só mudar aqui o slide. Então, eu sei que tem gente que está ali, já se sentiu frustrado por algum momento, não conseguir se expressar quando chega num outro país, porque não sei o que falar, né, com o meu netinho, né, está ali começando sua língua materna como francês, eu tenho a língua estrangeira, mas, sim, são palavras simples, frases simples, curtas, você já consegue. Ou então, aquela necessidade de fazer, né, matar a saudade, visitar o filho que está fazendo intercâmbio, enfim. Bom, eu tenho a história de 2 alunas, que uma, né, que foi, de fato, visitar o filho, que construiu a família lá em Montreal, né, e ela, sim, ela ficou, claro, com aquele receio, mas sempre é importante ter alguém ali para te encorajar, né? Então, ela conseguiu, né, se comunicar com frases básicas, né? E quais são essas primeiras frases básicas, Érica? São aquelas frases que você... je suis ici pour te visiter, pour te connaître. Je suis la mère de ton père, je suis ta grand-mère. Então, são frases simples que vai associando. O importante é o quê? Né? São frases aleatórias, mas frases que fazem sentido para a sua realidade. Entende? Então, são essas frases que você vai começar a assimilar com mais clareza, né? Não frases mas o que você vivencia, o que você precisa hoje, né? E com essa clareza, ela se sentiu o quê? Confiante, porque ela já teve ali, ela aprendeu durante 3 meses frases básicas que ela precisava aplicar dentro da realidade dela. Então, é algo que eu prezo muito, porque não adianta criar um curso ali, criar um curso aqui,
né, e está fora do contexto, né, do meu aluno. Então, sempre estou ali acompanhando um por um, né, dando retorno, feedback, para ajustar melhor possível a pronúncia. Né? Então, outra é a Madame, né? A Madame Mônica, ela fez todo o processo que ela precisava para conseguir a proficiência da língua dela para o Canadá. Então, foi um trabalho também ali. O que ela precisava? Então, o primeiro ponto é ter o quê? Um propósito. Opa, eu quero aprender o francês para isso. Opa, tem que ter meta na vida, né? E a partir desse propósito, a gente tem que alinhar o que você precisa saber, quais são as frases essenciais que você precisa saber para você se comunicar, ok? E, claro, tem todo um método, uma estratégia, por quê? Né? Tudo é questão de método. Às vezes, você fala, mas já tentei, não consegui, enfim. Mas, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Qual é o método? É você saber aplicar o que você precisa aprender. Tá? Então, a Mônica ela conseguiu a proficiência da língua dela, né, da língua francesa, para ela migrar para o Canadá. Então, ela ficou super feliz. Né? Tem um depoimento também do William, que qual era o propósito dele? Passar no mestrado de Direito. Precisava da proficiência da língua francesa. Então, on va travailler, pratiquer, qu'est-ce que je dois savoir? Hein? Pour bien acquérir là, les compétences, né? Para conquistar ali as suas competências. E é sim a maneira, o olhar individualizado que eu prezo justamente com meus alunos para ele conquistar o seu objetivo, alcançar o propósito. Então, a vida é assim. A gente tem o quê? Ter metas. Qual o propósito? O que você busca com a língua francesa? Ah, porque eu amo la langue, j'aime la langue française? Então, vai lá. Mas o que você... Qual é a sua realidade? Qual o ambiente que você vive? Você trabalha? Qual é a sua profissão? Qual é ton métier? Então, a gente vai trabalhando dentro desse contexto. E, claro, e aí, a partir dali, a gente vai treinando o quê? A pronúncia. Então, é se fazer entender, é onde entra o método, né? Que é o écouter, repetir e agir. Então, agir é colocar em prática no dia a dia, constância. Você está ali todo dia falando em português, por que não pegar, separar algumas frases e falar em francês? É aplicar, né? É isso que é agir, ok? E também é importante se ouvir, né? Se ouvir, escutar, no caso, a professora, a prof, moi-même, a mentora para estar te guiando, te ajustando, porque às vezes a gente tem aquele ponto cego. A gente fala assim, poxa, mas estou fazendo tudo ali, não consigo, por quê? Porque não tem aquela frase que os de fora veem melhor? E aí o de fora dá o feedback, ajusta para você continuar ali no seu caminho, né, na sua jornada, para você alcançar a sua meta. Então, isso serve para tudo na vida. Né? Por todo objetivo que você queira alcançar, você tem que ter meta, traçar aí o seu caminho. E, claro, uma pessoa já experiente ali para te ajustar e encurtar esse caminho, né? Não ir em zigue-zague, nossa, e fazer a rotatória. Caraca, sabe aquela sensação de que você está, né? E não sai do lugar? Não tem, às vezes, essa sensação? Então, você está ali na rotatória e, nossa, eu não consigo avançar, eu percebo que eu não consigo avançar, eu não alcanço a minha meta, eu não estou conseguindo me expressar, entender, enfim. Então, é tudo uma questão de método, traçar, tá? Mas, claro, começa com um propósito, ok? Então, e aí, né, falando sobre a neurociência, tá? A neurociência ela já explica o seguinte, né, que estudos mostram que aprender um novo idioma, ele ativa áreas do cérebro que fortalece a memória e retarda até mesmo o envelhecimento cognitivo, ok? Então, a gente tem dois momentos, né, da memória, o momento, a memória curta e a memória de longo prazo. Então, outro ponto que eu falo muito na questão lá do método é você... O que é memória curta? É você decorar algo ali para o momento, resolvia, usei, beleza, e depois esqueceu. Só que a questão, a importância é a aprendizagem para a vida, ou seja, para longo prazo, para saber como aplicar no momento certo. E como trabalha isso, Eric? Sair da memória curta para ir para a memória longa, né, de longo prazo. É justamente
é você ter essa constância, essa aplicabilidade dos seus conhecimentos dentro da sua realidade, para você se sentir confortável, porque você está ali numa cena, uma situação concreta. É claro que nós adultos já temos capacidade da cognição, do pensamento, do simbólico, mas o momento que a gente usa o nosso corpo, né, nossos sentidos, por isso que a aprendizagem de longo prazo, a gente trabalha muito com os sentidos, né? São os 5 sentidos. Então a gente tem que pensar nesse ponto. Né? Eu estou ouvindo, né? Eu estou. Também tem aquela questão do ver para crer, né? Não é isso? A gente precisa ver para crer. Então, você está ali agindo, aplicando, você está numa cena, você está visualizando aquela cena e está aplicando. Quais são as frases que eu posso aplicar, né, nessa cena, nesse ambiente que eu estou inserido? Então, isso é muito importante. Sempre aplicar o seu conhecimento dentro da sua realidade, pensando nos 5 sentidos, que aí sim, nessa constância, nessa repetição de forma estratégica, né, você vai transformar seu conhecimento, né, de curto prazo para longo prazo. Então, por isso que não falo sobre decoreba de gramática, não, mas frases de situações, né, de la vie quotidienne, justamente para você colocar em prática. Né? Então, e a neurociência, os estudos, né, comprovam isso. Né? Então, por quê? Né? O método, ele acaba assim, ele destrava o seu ouvido, trabalha a sua pronúncia e coloca você em contato com frases reais, né? De quem vive ali no mundo francofone. Então, seja alguém que você quer se comunicar, ter contato lá no Canadá, né, no Quebec, enfim, ou na Europa, porque tem os países, não só a França, mas tem a Bélgica, tem Luxemburgo, tem a Suíça. Então, na África, tem vários países que falam francês, né? Tem o Guiné, tem Marrocos, tem o Congo, enfim, várias oportunidades para você colocar em prática. Né? E nisso, você se sente o quê? Você está ali aplicando. Opa, se eu consigo aplicar o francês dentro da minha realidade, do meu dia a dia, isso não significa que você vai aplicar o seu francês só quando você viajar. Não, e muita gente acha isso. Vou aprender o francês para aplicar quando viajar. Não, não necessariamente, porque até mesmo viagem não é tão barata assim, né? Mas é tudo questão de organização, propósito, né? E aí nisso você vai já aplicando no seu dia a dia, né? Em cada ação que você está ali, opa, né? Aí você vai lá e coloca uma frase em prática. Então, eu sempre falo, depois da aula, para os meus alunos, sempre separar 7 frases, passar um dia colocando em prática no mínimo uma frase que faça sentido para você, porque senão não adianta, né? E aí nisso você tem que colocar em prática. Também é importante registrar, se ouvir. Então, será que o que eu estou falando, a minha pronúncia está alinhado, está de acordo com um nativo? Né? Então, o que preciso ajustar? E aí é onde eu entro, né? Porque você se grava, você compartilha comigo e a gente vai ajustando e você vai praticando e percebendo. Porque até mesmo quando a gente aprende um idioma estrangeiro, né, a língua estrangeira, você começa a articular, articular, né, musculaturas que você nem tinha noção, né, que precisava articular. Por quê? É todo um treino orofacial. E aí você está ali, tem que ter essa energia, né? Porque você, claro, sai da zona de conforto, né? Dos fonemas que você já tem em prática, para você começar a pronunciar fonemas estrangeiros, né? E aí nisso é toda uma questão de como você vai praticar, aplicando no seu dia a dia, conforme a sua realidade, ok? Então, voltando aqui, ó, peraí, vou mudar aqui o slide só para ver aqui. Seguindo aqui, ó, tem muita gente que fala assim, Érica, mas... consegui. Tem gente que se sente, né? Mas é tarde demais para mim, eu já não estou com essa idade, né? Enfim. E aí eu falo sempre, né? Vou repetir aqui. Nunca é tarde para criar novas memórias, né? Seja com os netos, que seja com filhos, ou até com o amor da sua vida. Mas, assim, é pensar no seu prazer, seu propósito, realizar, alcançar o objetivo. Porque aprender francês é um meio de viver com mais o quê?
mais autonomia, com mais emoção, né? Então, é tão importante quando você começa a entender o outro, né? Eu falei, nossa, parece que o mundo clareia, né? Fica assim, caramba, eu tô... É que nem qualquer idioma, né? Tem a história de Babel, né? A história de Babel, e a gente fica assim, como é que eu vou me comunicar com o outro? Né? Eu não entendo nada que ele fala, mas aos poucos, aquele som contínuo, aos poucos você vai perceber que vai sendo fragmentado. Opa, né, isso aqui é o verbo, isso aqui é o sujeito, porque, né, tem a história interessante, o Danice fala assim, né? Falando com quem? Com ela ou com ele? Né? Porque em francês se escreve E, né? Então, assim, em português, elle, mas é elle. Mas as pessoas acham que é ele, E. Não, elle. Então, é o feminino. O masculino é il. Então, então elle, en français, né? Se você lê em português, você ele, não é masculino, tá? É feminino, elle. Então, a gente fala elle. E aí são esses detalhes. Imagina, você quer falar com uma pessoa e está falando, né, com outro. Não. Elle é feminina, pas masculin, ok? Então, são detalhes que vai fazer todo sentido ali dentro do contexto. Tá? Bom, e aí tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho tempo para estudar agora. E aí, que eu, pensando por esse lado, eu sei que a vida é corrida, enfim, né, dá conta de casa, família, trabalho, né, estudos, né, outros estudos necessários. Bom, mas por isso que, né, pensando nisso, até mesmo pela neurociência, fala assim, não adianta, tá? Tantas horas num dia. Né? A gente fala até para os nossos filhos, né? Tem que estudar todo dia, 2 horinhas, está ali, rever a matéria do dia. Então, da mesma forma, né? Claro que nosso tempo é menor, mais curto. E aí eu falo, quem não tem 15 minutinhos de cafezinho, né? Até mesmo no trabalho, isso por lei tem que ter, né? 15 minutos de descanso. Então, por isso que, né, o curso que eu crio, o método, é seguindo para essa linha. Né? Entre 10 a 20 minutos, por quê? Por dia. Porque você vai lá, claro que você está no período de aprendizagem, você vai escutar lá a aula de 10 minutinhos e tem os exercícios para você praticar, você escutar o nativo falando, você vai repetir, você vai treinar, você vai aplicar na sua rotina, você vai se gravar, você vai se escutar, você vai compartilhar comigo, vou te dar um retorno. Então, é todo um acompanhamento junto. Por isso que eu falo, on y va ensemble, quer dizer, a gente vai juntos nessa caminhada para você. O objetivo é o quê? É você falar francês em 3 meses, destravando o seu ouvido, a sua pronúncia, para você se conectar com os nativos, né? Conectar com o mundo francofone, tá? Com as pessoas que estão justamente morando nesses países, ok? E aí tem gente que fala assim, poxa, Érica, mas tenho medo de errar, de passar vergonha, né? No tempo atrás eu falava assim, pagar mico, né? Mas errar faz parte do processo. E assim, eu já me livrei desse medo. E você precisa se livrar também, tá? Então, errar faz parte do processo. Mas o que mais dói é você não errar, né? Porque se você não erra, você não sabe o que consertar. O que consertar, né? Então, da mesma forma, tem aquela frase assim, não sei se eu peço ou não peço. Bom, pede, porque o não você já tem garantido, né? Vai que, né? Tem outro ditado que fala assim, tanto bate, tanto fura, tanto bate, como é que é? Que fura, tem um ditado mais ou menos assim. Por quê? De tanto que você vai lá treinando, hora que você vai acertar. Mais importante é você ter essa consciência, né? E uma pessoa te guiando e mostrando, ó, tem que ajustar aqui e ali, ir por esse caminho, fazer isso, aquilo. Porque caminhar sozinho numa estrada que você não conhece, a grande chance de você se perder é enorme, né? E por que não caminhar acompanhada, né? Bem acompanhada, né? Tem que estar bem acompanhada, porque mal acompanhada não dá certo, né? Então vai te levar para o mau caminho também. O importante é caminhar bem acompanhada para saber, poxa, aquela pessoa realmente vai me levar para onde eu preciso, né? Então você sente o quê? Confiante, porque você pode dar a mão, você está ali garantido. Então esse é o objetivo, né? Muita gente fala assim, eu sou autodidata, eu aprendo sozinho.
Ok, aprende sozinho, mas quanto tempo você tem para fazer essa aprendizagem? E quanto tempo você está disposto a desperdiçar? Ou quanto tempo você quer ganhar para alcançar o seu propósito? Também são várias reflexões que é importante a gente fazer, tá? Porque a gente fala, não estou preparado para isso, aquilo. Essas objeções a gente tem de montão, tá? Eu quero saber a coragem, né, de alcançar a meta. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, tá? Não ter vergonha de errar, né? Enfim, que faz parte do processo, mas é importante estar bem acompanhada para te guiar, né, ao objetivo, ao propósito. Separar, sim, né? Quando a gente tem um propósito na vida, a gente tem 20 minutos, sim, para estudar, ok? E também essa questão de não ter idade. Idade, eu falo assim, tamanho do documento? Idade não é empecilho para você. Por quê? Se você pensa, você está vivo, você está ali, todo dia você não precisa se alimentar. Então, se alimenta de conhecimento, porque é uma liberdade para você, tá? Bom, e aí, seguindo aqui, falando aqui do o método que eu construí, que é a nova era, tá? A nova era, ou lá no velho Ra, e qu'est-ce que ça veut dire, Érica? Que é o método de écouter, repetir e agir. Então, é escutar com intenção. Qual é a intenção? Né? Eu vou escutar aquela frase que faz sentido para a minha realidade. Né? É repetir avec méthode. Né? Qual o método? É um método que vai te orientar a sair da decoreba, ou da memória de curto prazo, para longo prazo. Entende? E agir, que é aplicar com autonomia, ok? Être autonome, ou seja, você vai perceber que você, opa, sabe aquela questão de você ter aquela constância e aí acaba virando o quê? Um hábito. Então, quando vira um hábito, você sente falta daquilo. Né? Todo dia você não tem que se hidratar, né? Você não tem que se alimentar, né? Então, da mesma forma que você tem que fazer a sua higiene, né? Tomar seu banho todo dia, né? Escovar os dentes, enfim, coloca isso na sua rotina. E aí você, opa, je parle français tous les jours un peu. Então, papa, tu arrives lá, là-bas, ok? Então, e é justamente nisso. Você aí vai perceber o quê? Opa, se você faz, você tem essa constância, né, de entre 10 a 20 minutos por dia, cria um hábito, né? E em 3 meses, batata. Pomme de terre, batata, né? Com francês, né? Dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, você o quê? E claro, com uma escutativa, né? Está ali de coração aberto para receber o feedback e treinar. É uma ginástica, de fato, porque você treina várias musculaturas. Né? Então, tem fonemas que a gente começa trabalhando pelos fonemas que a gente não tem na nossa língua materna, né? Na língua portuguesa. Então, você vai sentir sim, tá? Eu falo que sei lá, ginástica de la bouche. Depois a gente vai o quê? Para os fonemas que a gente tem facilidade de pronunciar, mas são alguns encontros vocálicos, e aí, opa, você tem que associar até mesmo para uma boa leitura, ou se você precisar escrever, né, uma mensagem, e saber que aqueles encontros vocálicos têm sons diferentes. É por isso que diferencia do português. E depois vai entrando na questão ali dos fonemas, né, de terminações, quando é feminino, quando é masculino, para não misturar, né? Opa, estou falando, é feminino, é masculino? Então tem as terminações específicas de gênero. Claro, isso dentro, tudo numa pronúncia. Se pronunciar errado, né? Por exemplo, ontem eu postei Estava lendo aqui os comentários, eu adoro. Mas, assim, algo que pode ser óbvio para um, não é óbvio para outro. Entende? Então, ontem eu postei sobre a diferença de orange e orage. Falei, cara, aí a pessoa, né, fez um comentário lá, enfim, não vou entrar em detalhes, mas que para ela é óbvio, mas tem pessoas que não têm essa clareza. Então, assim, e tudo que eu posto é a partir do meu campo de batalha. Então, é a realidade das pessoas que
me chegam e eu tenho questão, faço questão, eu tenho que mostrar qual é a realidade. Então, são storytelling, né, ali, situações reais que eu vivencio. Né? Então, eu acho interessante essa questão da experiência. Então, eu tenho uma lista enorme, tem a linha editorial, e pour ne pas se tromper, porque é normal, então, às vezes uma frase, uma palavra que parece ser óbvio para uma pessoa, não é para outra. Né? Então, também a gente tem que ter essa clareza. E tudo que eu posto ali de situações reais dos meus alunos, né? Que escuta uma coisa, acha que e não é outro sentido. Então, eu estou aqui, o meu objetivo aqui é ajudar, facilitar e compartilhar as situações que acontecem, né? De se confundir uma palavra com outra aí, né? Enfim, não vou entrar em detalhes desse comentário, mas eu fico assim, abismada. Tem pessoas que vêm fazendo os comentários, né? Por quê? Cada um tem a realidade diferente. E é por isso que, no meu método, eu prezo pela realidade de cada aluno. Eu entro em contato com cada um, e aí, olha, mas assim, claro, né? É via de mão dupla. Então, ter esse retorno, porque eu sozinha não faço milagre. Tá? Eu estou aqui para compartilhar minha experiência, essa bagagem de mais de 20 anos, porque só na escola foram 17 lecionando. Olha, então, quantas histórias eu tenho para contar. Né? E fora que já lecionei desde lá do berçário, né? Lá do berçário do Essenciel, a creche Essenciel, vai lá, então, de bebezinho de 6 meses, que fofura, né? Até aí, tem a minha aluna mais velha, a Marzene, de 76 anos. Então, conta essa questão de variedade de alunos, de idade e tempo de prática dessa língua. Né? Bom, então, pensando nisso, o que eu posto é justamente a partir do meu campo de batalha com os meus alunos, nesse sentido. Então, eu estou aqui para facilitar a cada um alcançar o seu propósito. Tá? Então, frases que você pode falar, né, para destravar problemas, por exemplo, nas primeiras semanas de contato. Né? Até falei algumas já, mas eu vou repetir aqui para fixar, que outras pessoas entraram aqui. Então, vai assim, bonjour, né? Ou bon matin, né? Porque no Canadá é bon matin, né? Bon après-midi. Vai lá, bon matin, bonjour, porque na Europa, bonjour é o dia todo, né? Então, assim, je suis la maman de Lucas, né? Sou a mamãe, né, do Lucas. Tá? Então, você vai se apresentando ali. Ou então, fala assim, je suis ici pour voir mes petits enfants. Ah, c'est mignon. Je suis ici, je suis ici. Aí são essas conexões, né? Je suis, tá? O verbo eu, né, que é como nem o to be, né? É ser ou estar, é o verbo être. Fala, je suis, eu sou, je suis. Ok. Mas quando começa com uma palavra seguinte, com vogal, por exemplo, aqui, né? Eu estou aqui. Então, esse S, ele transforma no som de Z. Então, são esses detalhes de pronúncia que você, opa, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Então, eu estou aqui. Je suis ici pour voir mes petits enfants. Petit, né? Pluriel. Petits enfants. Então, voar, né? O som do a. Você vai ouvir muito o. E comment ça s'écrit avec O-U. Então, voir, que é ver, voir. C'est le verbe voir, ver. Então, je suis ici pour voir mes petits enfants. Estou aqui para ver meus netos. Então, outra. Tu m'as manqué, né? Quem fala assim, a palavra saudade não existe em francês. Mas você fala assim, tu m'as manqué. Quer dizer, você sentir sentir sua falta, né? Imagina, reencontrar uma pessoa muito querida. Aí vai dizer, tu m'as manqué. Você, né? Sentir sua falta, porque não dá para traduzir. Você me faltou. A gente não fala assim, a gente não pode traduzir ao pé da letra. Mas uma frase que você pode aplicar. Então não precisa viajar para falar isso, né? Aí você vai encontrar, você passa o dia ali trabalhando, aí você vai chegar em casa, vai falar o quê? Senti sua falta. Aí vai falar em português? Não, pas du tout, tu vas parler en français. Assim, tu m'as manqué. Aí dá um abraço e fica como ça. Esse gesto de amor, de proximidade. Aí você fala, ué?
que aconteceu com você? Está falando francês? Olha, estou botando em prática, né? Je mets en pratique, là, sur les méthodes, a nova era. Écouter, répéter e agir. Então, estou agindo aqui, estou colocando em prática, tá? Então, vou chegar em casa e vai colocar em prática. Tá? Te mamanqueira. É bom, né? Chegar em casa, um ambiente familiar, acolhedor, né? A caminha quentinha, a família ali, os filhos com saudade do pai, da mãe. Aí vai assim, mon enfant, te mamanqueira. Né? Sentir sua falta, né? Então, isso é muito gostoso. Ok? Então, eu esqueço de mudar os slides. Oh lá lá. Aqui, mudei. Mas eu falei, tá bom. Ok. Então, só para mostrar aqui, é esse daqui. Em 3 meses, en 3 mois. Então, outra palavra, moi. Moi pode ser o eu, moi. Eu até outro dia brinquei, né? Moazinha. Eu brinquei misturando o francês com o português, né? Diminutivo. Moazinha. Euzinha, moazinha. Então, moi pode ser eu, né? Mas aquele eu enfático. Eu? Moi? Né? Porque difere do je, né? Je é o eu. Então, por exemplo, moi, je m'appelle Érica. Eu me chamo Érica. Tá? Então, esse moi é o meuzinho. Até esqueci o que ia falar. O que eu ia falar? Moi. Moi. En 3 mois, em 3 meses. Vou falar. Então, moi, se você estiver fora do contexto, vai falar assim, moi, eu. Ou moi, avec S. Então, M-O-I, moi, eu. M-O-I-S, mas muitas palavras no final das palavras francesas, nas últimas letras, principalmente E, não são pronunciadas. Aí, moi. Aí tem que estar dentro do contexto, porque com esse S, aí vai significar o quê? Mês. Por exemplo, nous sommes le mois de setembro. Ok? Então, moi, mês. É que nem tem outra palavra, mer. Com R, mer. É mar, mãe, opa, né? Je sais pas. Je sais pas. Então, tem outro detalhe, né? Je ne sais pas. Então, é uma pessoa que está lá aprendendo, débutant, nível A1, assim, je ne sais pas. Aí você chega lá, pro nativo lá, spa. O que ça veut dire? Aí eu não entendi nada, Érica. Então, são outros detalhes que eu vou explicando, né? O spa. Je pas compris. Eu não entendi. Je pas compris. Então, je ne sais pas é o spa. Ok? Mas, sim, de fato em 3 meses, né, com depoimentos de alunos aí que conseguem alcançar o seu propósito, ok? E aí eu pergunto, coloca aqui nos comentários, qual é o seu propósito com a língua francesa? Eu quero saber, para justamente entender quem está aí, né, me ouvindo, curtindo, enfim, compartilhando, todos os conteúdos compartilho, ok? E claro, você começa a falar o quê? Com segurança, em situações de viagem, que seja para o bem-estar, vou viajar nas minhas férias para desconectar, tá? Na minha rotina, enfim, relaxar, ou vou viajar a trabalho, né? Viajar a trabalho, então o que eu preciso falar, saber para viajar a trabalho? Não, vou viajar para rever a família, enfim, é se conectar com o mundo francofone, ok? E é justamente isso. Em 3 meses você se sente, opa, estou entendendo porque os fonemas são assim, eu vou pronunciar assado, né? Assim assado. Voilà, je comprends, je peux parler français. Aí você vai dizer isso para mim e eu estou ali registrando o seu progresso de aprendizagem, ok? Então, isso que é mais gratificante, é ver o meu aluno alcançando o propósito, o objetivo, claro, né? Ali de 15 a 20 minutos por dia, né? Para fazer ali a diferença, perceber que está ali, né? Numa constância, treinando. Tá? Então, aqui a gente não busca o que? A perfeição,
mas, né, é o encorajamento, a confiança em si, né? Avoir de confiance en toi. Então, assim, avoir confiança, né? Avoir confiança en moi, é ter confiança em mim. Você precisa disso. E claro que muitas vezes a pessoa não se própria, como é que é? Se sabota, né? Se sabota. Por quê? Será? Porque o medo ali bate. Então, nada melhor do que uma boa companhia para estar você, né? Tem a música você, colher, você. Então, pulse, né? Então, você é daquele empurrão para você vai, né? Que você consegue. E isso é muito gratificante quando você vê os resultados, né? Então, a língua francesa não é só um idioma, né? É uma ponte para a sua liberdade. Liberdade de estar onde você quiser, tá? De se comunicar com quem você ama, de não depender, né, de outra pessoa para se comunicar, de não perder nenhum momento por não conseguir se expressar. Então, isso que é importante, tá? Ok. Então, vá lá. Então, por isso que a live de hoje foi dedicado para os pais e os avós que querem visitar, né, seus familiares ou conhecer o país de origem da sua família, do seu esposo. Né? Então, por isso que o tema de hoje foi como se comunicar com confiança ao visitar filhos ou netos em países francófonos. E lembrando que começa aqui, hoje e agora, praticando no seu dia a dia, na sua realidade, agir, ok? Não esperar só, mas só vou viajar ano que vem. Não, começa agora, ok? Então, vai lá. Merci beaucoup. Voilà, à la prochaine.